Aí. Eu preciso alterar aqui, na verdade, para a tela ficar. Aqui tem que ficar dinâmico. Alterar layout. Está no automático. Beleza. Vou pôr barra lateral. E vou fixar. Vou fixar essa aqui. Aí vai ficar a apresentação grande e a nossa carinha pequenininha. Nossa. Aí. Deixa eu ver. Aí, beleza. Tá na apresentação aí. Pessoal, então, dá uma boa tarde aí pro professor, mestre Daniel Augusto Villanova e para a professora doutora Soraya da Rosa Mendes. Eu sou o Paulo Renai, a gente está fazendo aqui a nossa primeira gravação online do Cultura Digital e Democracia. Acho que é a primeira gravação de todos os tempos e também a primeira gravação, claro, aqui no contexto desse isolamento social no enfrentamento aí da pandemia do Covid-19. Então, nós somos líderes, né, de pesquisa do grupo Cultura Digital e Democracia, que é integrante do diretório de grupos de pesquisa do CNPq, vinculado ao Uniceub, onde eu sou professor e o professor Dr. René Marque também é professor, e já foram professores o Guilherme Sena e o Jonathan Hazen, dois mestres aí que nesse momento estão se doutorando, assim como também está se doutorando o professor Daniel Augusto e já é doutora, repito, a professora Soraya. Né? A nossa reunião de hoje vai ter como pauta aí o direito achado na rede, comunicação comunitária reloaded, das rádios às redes. Antes da gente entrar nesse tema, eu vou pedir para o Daniel explicar de onde vem esse nomão comprido aí, só para apresentar o nosso grupo de pesquisa, né, tem como pergunta central o quanto as inovações da cultura digital podem intensificar a democracia, né, essa é a questão do nome, né, do grupo, e a gente tem como líderes de pesquisa, né, em ordem alfabética aí, então somos 4 mestres e um doutor e uma doutora, certo? E temos como linhas de pesquisa hoje, estabelecidas e anotadas lá no CNPq, a cartografia, né, que é essa ideia de observar, né, fazer um mapeamento contextualizado dos diversos elementos que compõem a cultura digital, sempre com vistas à possibilidade de esses elementos trazerem algo inovador para o jogo democrático. E aí é um universo bem amplo, que vai desde ferramentas de tecnologia, informação e comunicação, até os diferentes grupos do Brasil e do mundo que se dedicam à temática. Desde projetos de lei que passam no Congresso ou, eventualmente, nas câmaras e nas assembleias, até os próprios parlamentares que têm a atribuição de analisar essas propostas normativas. Então, desde livros fundamentais para entender a cultura digital, livros para entender política, democracia, tecnologia, até TCC de final de curso, projetos de iniciação científica. Desde decisões judiciais brasileiras até notícias de ponta de jornais estrangeiros. Então, em potência, nada escapa ao interesse do grupo, sendo suficiente que tenha um potencial para interferir na realização da democracia e que seja um dado digitalizável. A outra linha de pesquisa, que é Raça e Espaço Público, tem como mote investigar os papéis, as contribuições, as perspectivas jurídicas e históricas que nos permitam responder às várias questões sociais emergentes, né? Questões do movimento feminista, do movimento negro, de defesa de direitos de homossexuais, questões ambientais e a própria ideia de internautas também serem reconhecidos como sujeitos de direito. Tudo envolvendo essa complexa transformação do espaço público no século XXI em torno da problemática racial da sociedade brasileira, né, que é transversal e abarca a reflexão sobre conceitos de democracia, diversidade, indivíduo coletivo, liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade e identidade. Aí as nossas áreas predominantes vão ser ciências sociais aplicadas, né, direito, política e comunicação social. Então, o tema da reunião de hoje, Soraya,
como eu estava te explicando um pouco antes aqui, basicamente gira em torno do livro do nosso querido Daniel Augusto Villanova. E antes do Daniel dar as datas e explicar por que a gente está fazendo essa reunião hoje aqui no dia 19 de maio, Soraya, me conta aí, qual que foi o seu tema de mestrado? Então, olha só que coisa bacana, a gente começou a conversar aqui. Quando eu cheguei, um pouquinho antes, né? Isso é a divulgação do bastidor, né? Enfim, uma continuidade. Quando eu cheguei em Brasília, em 2006, em 2007, eu passei já a integrar os grupos lá da UNB, eu já tinha concluído meu mestrado em Ciência Política na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E lá eu trabalhei, porque no meu tema de mestrado, justamente o tema da radiodifusão comunitária, que é esse livrinho aqui, que na verdade tomou o nome de Esfera Pública e Direitos Fundamentais, porque na época eu era advogada também das rádios comunitárias, né? Então, nos estudos realizados no âmbito da ciência política, eu acabei enveredando também para essa pesquisa, muito especialmente focada na ideia da democracia, ou seja, da forma como a gente compreende democracia a partir de esferas públicas populares, que é a minha, ou que sejam esferas públicas populares contra-hegemônicas ou subalternas, a depender aí do autor ou da autora a adotar essa denominação, mas eu acho que falava sobre isso ainda na época e continuo entendendo que esse passo aí do direito achado na rede talvez seja exatamente isso, né? Essa perspectiva de nós buscarmos espaços que sejam não só alternativos, né, como aqueles guetos, né, de pequenos grupos e tudo mais, mas espaços de contraposição mesmo, né? Na época não se imaginava isso que a gente tem hoje, né? WhatsApp e tudo mais, mas eu acredito que, e aí, corto aqui só para dizer o seguinte, quando eu cheguei na UNB, um dos primeiros estudos com os quais eu tomei contato foi justamente do Daniel. Eu lembro das primeiras reuniões, assim, porque eu estudei no mestrado, eu trabalhei com isso. Tem que ler o trabalho do Daniel, né, e que sempre foi super badalado e com toda a razão de ser, e com a importância que tem. E aí, depois veio doutorado, pós-doutorado e tudo mais, com uma dedicação muito mais efetiva às discussões teóricas no âmbito das ciências criminais e a epistemologia feminista. Mas, agora eu vou encerrar mesmo, dizendo o seguinte, que eu tenho para mim que 2019 foi um chamado. E foi um chamado a um retorno a essa discussão de uma forma mais forte. Até para que a gente possa entender realmente o que significa uma democracia, inclusive representativa, num contexto de fake news. É algo que, para mim, hoje está no centro da discussão da democracia mais comezinha, digamos assim, que é a representativa, quiçá, de todas as demais, né, que a gente consegue trabalhar no âmbito da teoria democrática. Então, enfim, eu estou muito feliz aí em estar estreando no grupo com essa oportunidade de diálogo, enfim, que vai ser muito bacana. Não, e sem dúvida, né? Essas coincidências que a gente vem colocando, com as quais a gente vem se deparando, assim, de repente dão uma reanimada, né, no debate. Daniel, antes de... Exatamente. Antes de te passar a palavra, eu só queria apontar aqui mais uma sincronicidade. Bom, eu tenho dado aula aí 5 dias por semana, né? E um jeito de fazer com que eu não me perca, né, na semana, para eu não confundir o domingo com a segunda, como cantam os Titãs na música Domingo, né? Eu tenho me pautado por efemérides. Então, todo dia, antes de dar aula, eu dou uma olhada, dou uma pesquisada e vejo qual que é a efeméride do dia para marcar com o pessoal, até para a gente lembrar, que dia foi mesmo que eu falei dessa matéria? O pessoal, professor, foi lá no dia que estava comemorando
o pouso, o problema lá na Apolo 13, foi o dia do reggae, e a gente vai marcando, ajuda, né, a manter a sanidade, nem que seja na semana. E hoje, Daniel, dia 19 de maio, terça-feira, é o dia do Malcolm X, cara. Olha que legal. Olha que coisa. Eu não sabia. Uma das coisas que facilita, né, você pegar um aniversário de alguém, e hoje é o aniversário do nascimento do Malcolm X. Né? E aí, enfim, é uma data absolutamente disputada nos Estados Unidos, porque alguns estados não querem admitir esse dia como sendo o dia Malcolm X. Né? Ele é celebrado em Berkeley, na Califórnia, desde 79, veja, e hoje em dia tem, assim, dá para você contar quais são os estados que celebram, né? É Califórnia, o Distrito de Colômbia Federal, Flórida, Geórgia, Illinois, Minnesota, Missouri, Nebraska, Nova York, Ohio, Oregon, Pensilvânia, Tennessee, Texas, Washington e Wisconsin. Então são pouquíssimos os estados que celebram. E aí a gente, né, e tem essa questão racial. A última interação acadêmica que eu tive com a Soraya, a gente se encontrando na sala dos professores ali no CEUB, né, e aí eu convidei a Soraya a participar de um evento justamente do Raça e Espaço Público, né, e enfim, foi um evento para mim muito emocionante na época. E tem o René, que é um professor doutor também, que faz parte. Eu tentei chamar ele para participar hoje também, mas ele está com um problema que ele está usando o celular da esposa dele para poder dar aula. Porque nessa transferência de risco para o proletariado, né, a gente que tem que providenciar os meios de produção. Então, para a gente dar aula, não tem tempo hábil de a gente cobrar que o CEUB coloque um computador na casa de cada um, né? Os computadores estão lá na estrutura do CEUB, e ele está sem como dar aula. Então fica aí mais uma referência também ao René, que é um cara mais Malcolm X do que Martin Luther King, e esse registro, né, também aqui na nossa gravação desse dia 19. Daniel, sem mais delongas, cara, a palavra é sua. Por que hoje a gente tem que falar aí de comunicação comunitária? A palavra é nossa, né? É um prazer poder falar, dialogar com vocês, né? São várias trajetórias aí que se entrecruzam, né? Então, acho que a ideia básica, e eu acho que é importante contextualizar, né? O evento em si, o tema em si, de falar em comunicação comunitária reloaded, é porque hoje, exatamente hoje, faz uma década que eu publiquei a minha dissertação de mestrado, e que eu tinha defendido 2 anos antes, né? Então, aí temos uma reflexão um pouquinho afastada, né, da própria obra, né? Essa coisa criatura e criador, né? De 12 anos, 10 anos, e é sempre importante a gente retornar ao pensamento e às reflexões que a gente produziu, uma forma de manter atualizada essa chama, né? Então, fazendo a interlocução primeiro com a fala da Soraya, é muito interessante porque eu fiz o caminho inverso, né? Eu fiz um mestrado no direito e hoje o doutorado eu estou fazendo na ciência política, né? A época que eu produzi a dissertação, que foi ali nos idos de 2007, 2009, eu era servidor concursado do Supremo, assessorava um dos ministros da casa, trabalhava com matéria penal, e o assunto da radiodifusão comunitária só chegava ao Supremo pela via do direito criminal, Soraya. E aí isso começou a chamar minha atenção, né? A minha seleção, ela tinha um escopo até mais abrangente. Eu queria discutir, né, a noção de serviço público constitucional na radiodifusão como um todo, mas até por uma questão de ilustratividade, eu pensei em definir com o professor Alexandre Bernardino Costa, né, que era o meu orientador,
que o laboratório das rádios comunitárias no Brasil seria um campo experimental mais interessante para a gente ver onde que as coisas são vulneráveis, né? Onde que a vulnerabilidade ela se apresenta de maneira mais forte. E aí, Soraya, a gente compartilha, né, essa coisa da transição, seja no pensamento, seja na evolução tecnológica, né, de ter produzido algo, né, científico, intelectual, no momento em que o mundo das comunicações estava dando esse passo da digitalização, né? E aí hoje surgem essas novas tecnologias, que são tecnologias em rede, mas que em última maneira, né, última instância, se a gente puder falar assim, a forma de comunicação que as rádios comunitárias evocam não está tão distante dos grupos que nós temos hoje, né? Grupos e comunidades nas mais variadas redes, né? Eu acho que a época ali, 2009, 2010, o Orkut ainda estava funcionando por aparelhos, mas hoje nós temos aí... Estava pleno, 2010 ainda estava pleno. Então tinha coisa das comunidades, né? Fazendinha feliz. Isso, então das comunidades, as comunidades lá do Orkut, que depois se reproduziram em outras plataformas, né? Então, Facebook, Twitter, Instagram e etc., e o WhatsApp, né, por excelência, e que nesse universo de comunicação, né, Soraya, que a gente tem preocupações aí com o tema das fake news, né, da pós-verdade, e também do que eu gosto de chamar de pós-mentira, a gente tem uma dinâmica nova de comunicação. Então, o Reloaded aí, que é uma brincadeira com a trilogia do Matrix, né, o segundo filme, é justamente um reset na máquina, né, no pensamento, algumas ideias ali que a gente lançou na dissertação e que continuam vivas, né? Lá no ano de 2007 a 2010, né, que foi o período do mestrado e da publicação, uma coisa que me angustiava muito, Paulo e Soraya, era a questão da cidadania, né? Em especial a cidadania de grupos mais vulneráveis. E aqui eu acho que tem um ponto de conexão com um grupo, né? Da questão da cultura digital e democracia, porque ao momento em que a discussão se desenvolvia, né, a gente não tinha ainda o protagonismo dessas novas mídias, salvo a questão do Orkut. Então, o acesso às rádios comunitárias era ainda uma questão, né? A lei das rádios comunitárias completava à época a sua primeira década, né? A lei já veio com atraso, porque a origem e o movimento por esses direitos comunicativos, eles datam desde o período da ditadura militar, né? Então, mostra também a importância da circulação de ideias, da circulação de conteúdos culturais locais, né? Então, inclusive tem música, né? Aqui para fazer honra ao dia, até a música lindíssima da Alessi Brandão, samba, né? Do serviço de alto-falante, que nada mais é do que uma forma de comunicação comunitária nas favelas pelo Brasil inteiro. Então, até a capa do livro, né, Renan, não sei se consegue aparecer aí, mas a ideia era essa, a de mostrar no livro... O Morro do Zé do Caroço. Exatamente, né, o morro e a favela brasileira como uma edificação cívica, né, de resistência do povo brasileiro, e não um motivo necessariamente, né, que é a forma como ainda as pessoas, né, às vezes a gente ouve falar, o espaço da favela, o espaço da comunidade é um espaço de orgulho, de troca de conteúdos locais, faz parte da nossa história de resistência, o fato de nós termos um samba que já foi crime no Brasil, já foi contravenção, né, e que hoje é a manifestação aí, por excelência do povo brasileiro, é algo assim fantástico, né? A gente ainda não passou nem mesmo uma semana da data da abolição, né? Então vale colocar essas questões de vulnerabilidade, e a vulnerabilidade não só racial, né? Negros e pardos, né? De toda a condição
os mulatos, os mestiços no Brasil, mas também a condição da mulher. E aí, Soraya, o que me chamou muito, muita atenção quando eu fui escrever a dissertação é que eu entrei em contato com um caso à época Ministério das Comunicações, né, o Minicom, e que tinha um caso muito interessante que tinha acontecido em Juazeiro do Norte. Então, Juazeiro do Norte é uma cidade, né, do interior do Ceará, hoje aí um estado que está também sofrendo com a questão da pandemia, né, da Covid, e logo no capítulo 1 eu chamo a atenção para isso, porque a gente compartilha, né, e a época compartilhava, né, Soraya, reflexões sobre a ideia de esfera pública, né? Então, tinha um autor que é a referência na escola de Frankfurt, né, que é o Jürgen Habermas, né, na formulação da ideia, da noção de esfera pública, mas que tinha um debate muito aquecido lá na Europa. E aí eu estou falando primeiro da Europa para saber se o que vale para a Europa vale para o Brasil ou não, né? E tinha uma discussão muito interessante em que eu me recordo de resgatar esse debate, né, de Habermas com expoentes e intelectuais do movimento feminista, em especial a Nancy Fraser, que eu evoco aqui como um exemplo, em que se colocava que, se a gente fala em inclusão do outro, a gente está esquecendo aí alguma coisa importante, até linguisticamente falando, né? Tem a outra também, né? E qual que é o papel da mulher, qual que é o protagonismo da mulher na esfera pública? Então, esse caso, para mim, ele foi muito emblemático, porque era um caso de um pedido de autorização junto ao, então, Ministério das Comunicações, que foi formulado, Soraya, por uma associação, que era a Associação das Mulheres de Juazeiro do Norte, a Mujum. E a ideia dessa associação era qual? Ter um espaço comunitário onde os direitos da mulher pudessem ser debatidos. E a gente está falando do estado do Ceará, que é um estado que continua aí tendo, infelizmente, né, não só, mas é uma realidade nacional, dados complicadíssimos de violência doméstica, e que a gente sabe que esse momento de confinamento, os dados seguem preocupantes, né? E o interessante é que, inclusive, a própria Maria da Penha, né, cearense, né, da capital. Então, para mim, era uma grande ironia, né? Quer dizer, você tem uma comunidade que se organiza no interior do Brasil, mulheres, né, lideranças femininas, querendo se comunicar a respeito da situação de violência e de sensibilização da outra, né? Quer dizer, mulheres morrendo, sendo, né, sofrendo aí violência doméstica, lesões corporais, violência sexual, abuso moral, inclusive, econômico, enfim, as múltiplas e múltiplas dimensões de exclusão e de violência do país. O pedido é formulado perante o Ministério das Comunicações e a negativa, isso é o que me chamou muita atenção, não era formal. Quer dizer, a associação tinha o tempo de constituição, ela estava com os aparelhos adequados para poder repercutir, e aí o Ministério das Comunicações, ao dar o parecer que negava a autorização, dizia basicamente que, como a rádio era uma rádio que se propunha, né, a defender direitos das mulheres, essa rádio encontraria um obstáculo no elemento da pluralidade e do não proselitismo que tem lá na lei, que era a Lei de Radiodifusão Comunitária. Então, a leitura que se fazia era dizer o seguinte: olha, se o pessoal na Europa está discutindo, né, os limites abstratos, teóricos, do que é incluir na esfera pública, cada um tome a sua conclusão, cada uma, né, tome a sua conclusão. Mas o fato é que no Brasil concreto, o Brasil real, o Brasil profundo, nós temos violência doméstica, existem mulheres que querem se comunicar e sensibilizar não só a comunidade de mulheres, mas toda aquela comunidade cívica ali envolvida, e o Estado brasileiro está interditando essa discussão, dizendo que uma rádio comunitária ela tem de falar de todos os assuntos, né? Quando a gente sabe que, na verdade, nenhum veículo de radiodifusão no Brasil
Na verdade, não existe, né? Nem mesmo a internet, se a gente for pensar em termos de exclusão digital, contempla a totalidade de temas. Então, é por isso que a gente precisa de direito achado na rede e nas ruas também, porque são realidades... Caiu Luma, né? Exato. Caiu Luma, né? Uma questão de complexidade. É impossível que tudo seja falado. Exatamente. E aí... Então, como que você vai falar da pessoa que está falando? Né? Isso é recursivo ao infinito, né? Nunca vai dar para falar de tudo. É isso. E aí basicamente, após esse caso que me agitou bastante, né, em que, para mim, para além do fundamento jurídico, que ele é aberrante, né, ele traz um subtexto político, que é o qual eu vou usar o dever de pluralidade contra a diferença. Eu vou dizer que a rádio deve ser plural, para, com isso, separar toda e qualquer opinião que seja divergente, ou que traga uma visão mais plural para a noção de esfera pública. Essa era a tarefa do capítulo 1. No capítulo 2, eu levantava a história de como o Estado brasileiro foi se relacionando com a radiodifusão, e aí, de maneira muito simples, né, a radiodifusão no Brasil, ela surge com 3 tendências. Ela é extremamente estatal, estatizada, ou sob a bênção do Estado. Ela é extremamente patrimonial, porque você passa a ter, em especial em momentos de conjuntura eleitoral, né, o uso de rádios e o uso de concessões para fins eleitoreiros, né, ou até parciais, ou até de difamação de oposições políticas. E também um terceiro elemento que me parece ainda que merece muita reflexão da gente é uma percepção de rádio que tinha uma pretensão de nacionalismo, uma ideia de integração do país, e eu estou falando da radiodifusão no sentido amplo, né? Então, a própria letra da Alessi fala melhor qualquer coisa que eu possa dizer aqui, em que ela faz a relação entre a fala do Zé do Caroço, que é uma fala local para a cidadania no ponto ali, né? Uhum. E a novela, enquanto a televisão brasileira, né, distrai toda a gente com a sua novela. Então, esse alheamento, né, do espaço, do que é ser brasileiro, ao mesmo tempo que construir uma identidade nacional, mas sem solapar a realidade de exclusão e de vulnerabilidade de cada comunidade. Então, o objetivo do capítulo 2 era de dizer, de tentar desenhar, Soraya e Renan, um espaço em relação ao estatal, tentar focar na dimensão pública, não necessariamente estatal, e não necessariamente privada ou do mercado. A construção de um espaço público não estatal. No que diz respeito ao elemento do patrimonialismo, a dissertação no capítulo 2 trabalhou com uma categoria que é do professor José Murilo de Carvalho, e que, na verdade, não é que o professor José Murilo de Carvalho, ele atualiza, né, e aí vem algumas conexões profundas, né, uma das obras clássicas sobre esse fenômeno, né, de a manipulação da opinião, quer dizer, o fenômeno do Cambridge Analytica, do fake news e assim por diante, não surgiu agora, né? Nós temos esse fenômeno descrito, é um fenômeno político, né? E a pessoa que teorizou e descreveu esse fenômeno no Brasil, em sua dissertação, na sua tese de doutorado em ciência política, um ministro do Supremo que, inclusive, foi retirado do tribunal por um ato institucional. Ninguém mais, ninguém menos que Vitor Nunes Leal, e o coronelismo inchado e voto. Cadê? E aí é exatamente a retomada dessa categoria que eu utilizei junto com o professor ali, né, a obra do professor José Murilo de Carvalho, para dizer que para a gente ter um caminhar cívico, a gente precisaria de um longo processo e retomar essa história. E aí lanço a categoria nas rádios de coronelismo eletrônico, né, que é de como as autorizações, né, das rádios, elas tinham um apadrinhamento, né? E nesse particular, contemporaneamente à produção da tese,
nós passamos a ter, pela primeira vez na história, o Ministério das Comunicações agregando informações sobre os pedidos que eram feitos, o tempo que levava e qual que era o tipo de rádio que emplacava e qual que era o tipo de rádio que não emplacava. À época, eu entrei em contato com um doutorado, né, uma tese de doutorado na comunicação da Universidade de Brasília, em que fazia um amplo levantamento empírico e mostrava um dado que para mim era impactante. A rádio que era apadrinhado por algum parlamentar com assento no Congresso Nacional, ela tinha 5 vezes mais chances de ser autorizada. E aí era essa conexão, né, entre o sistema político e o sistema de comunicação que chamou muito a minha atenção e que, no contexto desse segundo capítulo, eu queria descrever como coronelismo eletrônico. Quer dizer, a rádio está se digitalizando, mas o processo político continua antigo. A gente tem uma oligarquia, né? Então, quer dizer, Bacurau está aí ainda. Bacurau está aí, né? E é exatamente em razão disso, a terceira categoria, que era do nacionalismo, era tentar trabalhar conteúdos locais, conteúdos regionais, que é também um dos objetivos do sistema de comunicação social, né? Que a Constituição de 88 impõe e que está lá no artigo 223. Fechadas essas reconstruções, né? Quer dizer, do estatismo para o publicismo, para o espaço público, do patrimonialismo para o aprofundamento e a denúncia do chamado coronelismo eletrônico, e desse nacionalismo ufanista, para o reconhecimento da pluralidade regional, pluralidade étnica, pluralidade cultural, que torna o Brasil um país assim multidiverso, né, super complexo por suas expressões culturais e de vida, formas de vida, né, formas de viver. Eu parti para o capítulo 3 para análise da política pública, Soraya. E aí a ideia foi de fazer um destrinchamento, né, de como essas políticas se distribuíam, primeiro, a partir de duas realidades, né? Quando a radiodifusão surgiu no Brasil, ela era radiodifusão e telecomunicações, né? Era rádio, TV e telefonia. Né? Nós tínhamos um sistema estatal que concentrava essas duas coisas. Durante a década de 90, a emenda constitucional número 8 promoveu uma cisão regulatória e falou, olha, a radiodifusão continua com o Ministério das Comunicações e as telecomunicações, que foram privatizadas, né, eu vou lançar para o mercado. Né? E o que acontece? A legislação relacionada à radiodifusão continuou a mesma da década de 60. Né? E nós tínhamos especificamente, aí aqui eu endereço um diálogo muito preciso, né, com os nossos caminhares aí, Soraya, que é a questão do direito criminal. Né? O capítulo 3, eu fiz uma avaliação global de quais que eram as políticas públicas que as lideranças comunitárias recebiam. E o que eu percebi era o seguinte, olha, existem direitos comunicativos, liberdades comunicativas. Quando o cidadão brasileiro, líder comunitário, quer acessar o Estado para poder repercutir os seus intentos comunitários de integração, nós temos aí uma morosidade, uma dificuldade. 5 vezes mais de tempo se eu não tenho um deputado ou um senador para me apadrinhar. E a gente sabe que essa é a realidade, uma vez que estamos falando de comunidades as mais vulneráveis do país. Né? Em termos de IDH, seria uma coisa, inclusive, assim, as populações mais excluídas. Mas quando né, quando a liderança comunitária, cansada de esperar a autorização do Estado, resolve repercutir, aí nós temos a ação acelerada do Estado na política criminal, né? E aí com a Anatel e com a Polícia Federal, né? É importante destacar que a Polícia Federal, ela não é só polícia judiciária, não. Ela tem atuação em crimes federais, né? Então, ela lacra rádios. Então, esse descompasso entre a dificuldade para conseguir colocar uma rádio comunitária no mundo e a facilidade com a qual esses movimentos eram criminalizados
ficava ainda mais claro para mim, Renan, quando eu olhava a diferença entre o mundo da telecomunicação e o mundo da radiodifusão, e em especial da radiodifusão comunitária. Então, qual que era o instrumento que existia para o cidadão ou para a liderança comunitária conseguir acessar a autorização do Estado brasileiro? E aí eu fiz uma análise dos 5 TRFs do Brasil e do STJ, e era sempre aquela coisa, isso é uma questão de mérito administrativo, quando muito... Ainda estava nessa do mérito administrativo que não era analisado. Vamos aguardar, não é o momento, tem que esperar o tempo, né? Rádio comunitária, e esse era o discurso, né? Derruba avião, né? E aí até hoje, na história do Brasil, a gente não tem um caso sequer em que isso tenha acontecido. E assim, ao mesmo tempo, quando a gente olhava para o outro lado, que era o mundo da Anatel, o mundo da telefonia, né? Que depois até a telefonia celular se tornou hegemônica, né? Em detrimento do telefone fixo comutado, né? O telefone o fixo, chamado telefone fixo, que ninguém hoje mais usa, né? A gente observava a LGT, né? Que é a Lei de Regulação das Lei Geral das Telecomunicações, né? Mas telecomunicações entendida aqui como serviços de telecomunicação, dos quais, inclusive, a internet é um desses exemplos, né? E excluídas as rádios, né? Isso, exatamente. Então, a lei 9472, 9.472 de 1997, é que trazia esse mundo das telecomunicações e trazia também alguns dispositivos penais. E aí a comparação que eu fiz, Soraya, em termos criminológicos, né, que eu acho que é um achado interessante, é que a lei específica de radiodifusão, no artigo 70, tipificava a conduta de colocar rádio sem autorização como um crime. Só que é um crime hoje que, considerada a legislação, inclusive, dos juizados especiais, seria um crime de menor potencial ofensivo. Quer dizer, eu vou buscar alternativas de punição. Só que qual que era a estratégia persecutória do Estado brasileiro a essas lideranças comunitárias? A partir do momento que a rádio era lacrada, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, os próprios achados de jurisprudência davam evidência disso, preferiam a tipificação pelo artigo 183 da LGT, em que a pena é maior, eu já não posso... quer dizer, é uma situação mais agravada. Então, quer dizer, na hora de promover o direito à comunicação, eu vou dizer que você não é telecom, que você não tem direito a uma governança regulatória. Na hora que é para punir, aí você não é radiodifusão. Eu vou te punir pelo tipo penal que é mais grave, e não pelo que existe, que é específico. Então, esse achado, ele fica evidente ali no capítulo 3, a diferença entre promoção e repressão também, e a reflexão final, Soraya, e Renato, na época eu estava no Supremo e, de alguma forma, tinha que produzir alguma interlocução com o tribunal, né? E o que me soava curioso é que o Supremo estava, na mesma época, discutindo a questão da prisão civil por dívidas e dizendo que a declaração, né, a Declaração Interamericana de Direitos de São José, ela tinha uma precedência em relação a direitos constitucionais ou a direitos legais. E aí a hipótese e a tese que eu sustento é de que o mesmo raciocínio fosse utilizado, uma vez que no próprio Pacto de São José, que é de 1992, há o direito humano no nosso sistema de corte interamericana, né, de corte de direitos, né, de declaração, de que eu, para me comunicar, eu não preciso de autorização. Vocês já pensaram que se para fazer uma live dessa, uma gravação dessa, né, que não é live, né, é gravado, se a gente tivesse que pedir autorização do Estado para poder colocar no ar, minha gente, não daria, né? Só que essa era a postura do Estado brasileiro, e aí eu utilizava essa contradição, né, aparente entre um Supremo que não interferia no recebimento da denúncia,
pelo artigo 183 da LGT, quando eu tinha a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, dizendo que eu não preciso de autorização, logo eu não posso penalizar. E direito penal, né, Soraya, é a última medida, ou vale ou não vale. Por que eu não uso outros meios administrativos? E a ideia, né, com a qual o trabalho se encerrava era de, primeiro, dar valor a essa luta, dizer que a emergência de novos meios de comunicação não apagaria a memória dessa luta, que é uma luta cívica, e parece até que não é bola de cristal, mas é o que a gente enxerga, né? E a angústia que continua, né? Não sei se Facebook vai ter eternamente, se YouTube vai ter eternamente, se Instagram, se WhatsApp, se vai surgir uma super plataforma que amanhã supere tudo isso, né? Mas o fato é que o dilema de se comunicar sem restrições, sem interferência do Estado, sem interferência corporativa do mercado, né? Sem que empresas coletem os nossos dados e vendam isso, e embalem isso, e usem isso para manipular a formação da opinião política. A ideia básica da dissertação era de suscitar que a comunicação comunitária, independente de por onde ela aconteça, por qual meio, ela é um serviço público, no sentido que é algo de interesse de todas as brasileiras e de todos os brasileiros, não pertence ao Estado, não pertence ao mercado, e por isso mesmo que a gente tem que fazer valer e batalhar sempre para manter essa chama viva, né? Então, a ideia era dizer que os conceitos fechadinhos do mundo do direito, né, de autorização, permissão de serviço público, concessão de serviço público, esses conceitos que aparecem numa doutrina já empoeirada, né, como sólidos conceitos, eles manchariam, fazendo uma brincadeira, desmanchariam no ar, né, no ar da radiodifusão comunitária, no ar por onde o espectro eletromagnético permite a condução das ondas, né? E as ondas que se comportam enquanto matéria e energia. E aí, Renan, eu aproveito aquele memorial inicial que você faz para dizer que hoje mesmo é data do aniversário da chamada teoria da relatividade, né? Que diz que a massa... eu vi a VS aí também. Né? Então, isso é interessantíssimo, porque a gente tem ali o espectro de radiofrequência, né, que é por onde a internet hoje trafega. Né? Nós temos hiperlinks, dispositivos de comunicação que armazenam o fluxo de comunicações que nós temos no mundo. O sinal, o satélite, está fora da Terra. E o sinal, em algum momento, passa pela atmosfera, né, terrestre. E aí, a ideia que eu quis suscitar era a seguinte: olha, como reflexão constitucional, né, de novas possibilidades. Olha, a Constituição, no artigo 5º, diz que a propriedade é um direito de todos os brasileiros. Diz que a propriedade privada é um direito de todos os brasileiros. Nós estamos falando do espectro de radiofrequência, que nos termos da Constituição e da lei é um bem público. Se o bem privado precisa ter uma função social, por que não podemos ter uma função social para um bem que é público e em serviço de comunidades vulneráveis do Brasil? Essa é a reflexão com a qual encerro e agradeço desde já a oportunidade de estar aqui nesse espaço para suscitar essa reflexão que segue em aberto. E embora as ruas, né, estejam aí com seu tráfego limitado em razão da pandemia e das medidas de confinamento, né, ou fique em casa, fiquemos todos em casa, as ideias políticas não podem ser aprisionadas, né? A ideia de cidadania e a ideia de transformação, de ampliação dos direitos comunicativos no Brasil. Excelente, Daniel. A gente vai ouvindo assim e pensa, cara, eu já tinha ouvido isso, é verdade, eu já li isso. E as coisas que fogem, né,
da nossa ideia, e na verdade estavam ali, cara, desde a capa do seu livro, né, quando você fala desse lugar desordenado e de resistência, né, e aí a metáfora com a qual a gente já vem brincando há algumas semanas, né, de ruas e redes, né, de você pensar na favela como essa construção orgânica, desordenada, né, que ao mesmo tempo tenta ser criminalizada, encapsulada e apartada do que é organizado, do que é bonitinho, do que é como se ela não fosse urbanizada. Né? Isso acontece na internet também. Né? E você tem os jardins morados, né? As redes sociais organizadas, os sites bonitinhos, e os locais que são privilegiados, e os locais que são guetificados, né? E aí, o que acontece? Se o poder público, se a atenção pública não está observando, não está reconhecendo a legitimidade desses lugares, eles vão, né, se submeter a um outro tipo de poder, que obviamente não vai ser o do Estado de Direito, né? Vai ser ali um novo estado de natureza, né? Uma nova disputa de quem pode mais. Né? E isso acaba sendo cruel justamente com quem pode menos, que deveriam ser os destinatários prioritários dos serviços de um Estado democrático. Né? O que o Estado deveria fazer em primeira mão seria, olha, as mulheres são mais vulneráveis, então, se elas estão querendo um espaço aqui radiofônico de comunicação, a gente tem que garantir. Né? E é interessante como, ao meu ver, assim, não sei se é empolgação minha, mas nesses 20 anos mudou, né? Acho que a gente ficou mais rico, o Estado se abriu mais a essas reflexões. O que você acha aí, Soraya? Voltando ao seu trabalho anterior, né, e tendo essa nova memória aí do livro do Daniel, nesse contexto atual. É incrível o quanto nós, em lugares diferentes, e também em tempos diferentes, porque no final das contas, né, eu acabei o mestrado em 2006, o livro saiu em 2008. A gente chegou a conclusões e por linhas de raciocínio também, aliás, isso é muito próprio, até porque se não fosse por isso, nós estaríamos no mesmo grupo, por linhas de raciocínio muito similares. Eu até estava fazendo aqui, estava buscando uma colinha para lembrar exatamente, né, são 14 anos, né, da escrita, e aí eu estava lembrando, assim, eu comecei, e aí foi um dos pontos que você colocou ali, primeiro por essa discussão a respeito da esfera pública. E eu tive um prazer muito grande de, na ciência política, ser orientanda da Célia Regina Jardim Pinto, né, que é uma dos grandes ícones do feminismo no nosso país, junto com o professor Lourdes Bandeira, Lia Zanota, e tantas outras, de uma determinada geração, né, uma geração que nos antecedeu um tanto mais, e que, no campo da ciência política, alguém que trabalhava fundamentalmente com a teoria democrática. E, nesse sentido, e eu me apeguei muito ao Habermas, né, tanto é que o título ainda da dissertação ainda era isso, né, estudos a partir de Johann Habermas, mas por um motivo. Porque o Habermas, ele recebe realmente, como você falou, Daniel, várias críticas muito fortes das feministas, e críticas absolutamente procedentes. Seja da Nancy Fraser, da Iris Young, da Sheila Ben-Habib, em algo também que eu acho que nos falta muito no âmbito da academia brasileira, que era de um debate a respeito da obra. Eu, inclusive, eu tenho aqui um dos livros mais interessantes que me pautou bastante para optar, inclusive, pela esfera pública habermasiana, mas, digamos assim, atualizada, e eu já explico por quê, é o fato dele ter participado de uma discussão muito grande com várias intelectuais, dentre elas, Nancy Fraser, Iris Young, Sheila Ben-Habib, deu origem a um livro, Habermas in Public Sphere. Reflections, né, de 89, né? Habermas in Public Sphere, né, que ele acaba dizendo, e porque essa era a crítica, se eu escrevia algo que falava dos cafés londrinos do século XVIII, então eu imaginava isso, a esfera pública. E as feministas vêm e mostram as interdições das mulheres na esfera pública, o quanto as nossas vozes, e a Nancy Fraser ainda com muito mais força, e para você ver, esse pensamento de Nancy Fraser é tão forte para mim, que ele veio novamente no Criminologia Feminista, para o doutorado, e ele veio para o processo penal feminista do pós-doutorado, ou seja, o quanto nós continuamos sendo, na esfera pública, interditadas, né, nas nossas expressões. E algo que eu achei fantástico do Habermas nesse aspecto foi que ele admite as críticas.
ele admite as críticas, ele não as refuta. E ele diz, e ele usa de uma frase que me demonstra uma grandeza muito grande de intelectualidade, quer dizer, a minha teoria finalmente atualizou-se. Então, eu acho que isso também, e para mim isso foi como, sei lá, como intelectual recém-nascida, digamos assim, foi uma lição de vida muito grande, que é daquilo que a gente lança, das ideias que a gente lança, a gente tem a capacidade também de entender que elas são ressignificadas por outras pessoas, que elas são compreendidas em outros momentos, e que não significa também que essas ideias deixam de ter validade, elas não deixou de ter validade a esfera pública e a importância daquela obra, né, dessa obra fundamental e inicial também, né, ainda porque ela é precursora ainda da grande obra, enfim, né, de Habermas, mas importante compreender, né, o quanto outros contextos muitas vezes estão atrás, né, e que nós não conseguimos perceber. Então, acho que esse foi um negócio, foi algo que me marcou bastante, um negócio que me marcou muito nessa reflexão do Habermas. Fala, Daniel. Não, até se me permite, nessa reflexão, né, eu acho que seria até uma iniciativa que a gente poderia adotar, Soraya, porque o mudança estrutural da esfera pública, né, foi a tese de livre docência do Habermas, né? E ele defendeu a tese lá para pegar até a cátedra de Frankfurt, né? Ele escreveu em 1969, né? Quer dizer, e eu imagino até que num contexto até descolado de tudo que a geração de 68 estava tumultuando em termos de usos de meios de comunicação, né? E o que é interessante, o Further Reflections, que é esse livro, né, que você mencionou, e que é esse diálogo com a crítica feminista e a crítica política também, ele é publicado em 99. É? 99, então 20 anos depois. E se a gente pudesse falar, hoje a gente está em 2019, né? Então, de 99... 2020, cara. 2020 já, cara. Já estamos em 2020. Distopia também, né? Isso chama negação. Isso chama negação, né? Porque tá no movimento de negação. Não, mas aí a negação do passado não também. Então, assim, ano passado estava ruim, mas estava melhor, hein? Tá. E aí, então é o seguinte, passaram-se 20 anos, Soraya, da publicação do livro, e até hoje, 30, ele é de 89? Não, de 99. 99 para cá tem quantos anos? Me ajudem aí. 21. Então passaram outras 2 décadas desde que esse diálogo se produziu, e até hoje, quer dizer, de 69 para cá, vão ser quase 50 anos, né? Então, assim, tem meio século, né? E a gente não tem essa obra ainda em português. Então, talvez seria até uma coisa legal da gente, enquanto grupo, enquanto CDD, buscar essa tradução, porque é um texto, para mim, que não existe possibilidade da gente pensar sobre fake news, sobre essa dominância corporativa, né? E que as empresas de comunicação hoje, elas estão entre as empresas, as top 10 empresas do mundo, né? As que movimentam maiores valores, a maior parte delas é de conglomerados de comunicação. Está aí Amazon, está aí Netflix, está aí Google, está aí Facebook. Ou seja, cada vez mais são essas as corporações que estão se apropriando do que nós somos, porque nós nos comunicamos. Então, a gente precisa realmente saber como que essa apropriação acontece, né? O nosso grupo tem aí uma militância muito importante em matéria de a discussão sobre esses direitos comunicativos, né, em marco civil, fake news e eleições. Então, assim, está vivíssimo, é uma obra interessantíssima, e que se a gente não conseguir traduzir, valeria pelo menos montar uma ocasião para debater essa obra
e colocar em perspectiva o que a gente aprendeu até aqui, né? Que afinal de Não, contas... com certeza. Diga, Soraya. Até porque, quando ele admite essa necessária atualização, ele dá o espaço para aquilo que ele vai chamar de esfera pública contra-hegemônica, e que elas, né, vão denominar de esfera pública subalterna, e eu acabei utilizando esfera pública popular. E um outro ponto que me... E mais, como a base, aí sim, né, dentro das referências com as quais eu acabava trabalhando, como a base da própria democracia. Como é que você constrói democracia com discursos interditados? E interditados de diferentes maneiras, né? Assim como eu falei, da teórica e histórica, que é trazida pela Nancy Fraser, pela Ben Habib, por Iris Young, e tudo mais. Nós também vivemos, dentro do nosso contexto, uma interdição de discurso na medida em que estas esferas públicas eram coagidas criminalmente. E aí eu estou na outra ponta. Você estava lá na ponta de quem fazia o julgamento e eu era advogada. Criminalização, ele é um processo também que nos demandou, como advogados e advogadas populares, porque essa também, porque na verdade essa é a minha origem. Antes disso eu era advogado do MST também e tudo mais. Era que instrumentos nós pudéssemos utilizar. E a gente começou a utilizar, e eu fiz isso muitas vezes, e tive a felicidade de ter as primeiras decisões que foram tomadas com a utilização desse instrumento, com mandado de segurança e suspensão de segurança. Então, de ter uma outra esfera, que não é necessariamente a esfera criminal. Aí eu fiz, no livro especificamente, vou fazendo a discussão a respeito da esfera pública, do direito à comunicação, muito fortemente do direito à comunicação, discutindo o coronelismo eletrônico, que é o ponto que você coloca aí, eu acho que, e acredito que até hoje seja o ponto central, porque a gente, por mais que nós falemos a respeito de bancadas hoje, que são bancadas que acabam excluindo esses membros da mídia, e principalmente da grande mídia, mas era a grande mídia para a pequena mídia. Eu lembro que nas discussões do movimento de rádios comunitárias, muitas vezes surgia a expressão pequenos Roberto Marinho. Então, isso também não poderia ter ação. Aqueles e aquelas que se movimentavam também dentro do Congresso Nacional começaram a perceber que aquilo ali era uma forma em que as pessoas tinham de auto-identificação. Eu usei duas rádios comunitárias como paradigmas. Uma delas, uma rádio no Nordeste brasileiro, na entrada do Sertão Baiano, em Feira de Santana, organizada por sindicatos, associações comunitárias, e uma outra minúscula em Novo Barreiro, no Rio Grande do Sul, que era uma rádio de mulheres. Ah, que legal. E o que as pessoas queriam fazer? As pessoas queriam falar os seus idiomas, digamos assim. Era dizer, a rádiozinha lá de Novo Barreiro falava com sotaque alemão, era de uma colônia alemã. A rádio, que era uma rádio organizada pelos sindicatos, mas lá no Sertão Baiano, estava querendo ouvir a música e se ouvir o seu sotaque. Então, o que essa massificação toda traz, ela é a destruição disso. Por outro lado, a percepção de que isso pode ser algo que renda frutos muito desses são esses da lógica patrimonialista, coronelista, que nós sempre vivemos no nosso país, ela acaba sendo entendida, né, e apreendida, e aí as rádios comunitárias só saíam realmente se fosse com apadrinhamento de deputados. E no último aspecto, até para não me estender no debate, aí sim, da questão da criminalização das rádios. Eu fiz uma análise a respeito disso, e assim, e muitas coisas vão me faltar agora pelo tempo, e por isso que eu acho que vai ser muito bacana esses nossos debates aqui para retomá-las. Mas eu tinha absoluta convicção, e a gente chegou a ter algumas decisões nesse sentido, que a rádio comunitária realmente não era crime. Porque a rádio comunitária ela não se enquadrava dentro da Lei Geral de Telecomunicações, ela não é a telecomunicações. E a ela também não poderia ser aplicado o Código Brasileiro de Comunicações, que era lá de 62, e nem a lei. E a lei específica de rádio comunitária não falava de infração de administrativa. Então, o Ministério Público Federal também foi a Procuradoria de Direitos do Cidadão e tudo mais, ou seja, dentro de um outro viés, também um espaço muito interessante de discussão a respeito disso, da não criminalização,
por quantos um movimento social, uma organização democrática não poderia ser reprimida, mas, por outro lado, porque legalmente também, dogmaticamente, ela não se enquadrava como crime. Então, eu acho que a gente tem aqui uma base muito forte para uma discussão, e aí eu queria jogar para você agora uma pergunta muito capciosa, mas eu acho que é das perguntas capciosas que a gente vai tirando as nossas parcas conclusões, né? Na verdade, assim, pensando nos nossos dias atuais, no WhatsApp, nas redes sociais que a gente tem, em paralelo com as rádios comunitárias, pelo que me pareceram, e me parecem até hoje, e pelas pesquisas que eu realizamos, eram lugares realmente que são temas relevantes, daquelas comunidades a temas grandes da política brasileira e de tudo mais. Eu não sei até onde os nossos grupos de WhatsApp e as nossas redes e tudo mais saciam essa sede de falar de si. Então, quero eu interferir aqui agora, pelo seguinte, uma experiência absolutamente pessoal, né, é de que, em especial no começo do isolamento, muitos grupos, né, de pessoas que não se viam há muito tempo, de repente passaram a novamente se comunicar, né? Então, o grupo do segundo grau, aí o grupo da faculdade, que a gente já não conversava mais, e foi retomando, até que, de repente, em algum momento, aconteceu algum fato político que, quando colocado no grupo, acabava desagregando, né? Algumas pessoas que se colocavam no espectro bolsonarista, outras pessoas que se colocavam num espectro de esquerda, e isso foi degradando os grupos de uma forma que minou a comunicação. Por quê? Porque a comunicação se estabeleceu num modelo que era de reproduzir conteúdos externos, né? E os poucos grupos que conseguiram se manter agregados a despeito das divergências são grupos que falam mais de si do que de algo de fora. Então, grupos que continuam interagindo, que continuaram existindo, que continuam trazendo assuntos, né? Não no sentido de interditar o debate político, mas da possibilidade de uma convivência entre quem é diferente, né? A despeito de um julgamento pessoal, né, de uma opinião pessoal, de um proselitismo, aí sim bem entendido, né? É possível você conviver em um grupo com uma pessoa de um outro espectro político, nem que seja para continuar tentando convencer essa pessoa de que ela está errada e continuar dando instrumentos, insumos para ela eventualmente comunicar com você, mas não exatamente batendo de frente, ou pior do que bater de frente, né? Trazendo argumentos de fora. Então, né, quando você fala assim, os grupos não estão falando sobre si, né? Exatamente, as pessoas estão falando da notícia que saiu, do não sei o quê, e isso pode ir gerando uma despersonalização, né? Uma construção de uma ojeriza, uma construção de uma falta de correlação entre as pessoas, de uma forma que você perde, você não consegue respeitar aquela pessoa, você não consegue olhar para a cara daquela pessoa, você não consegue ouvir aquela pessoa, e você, na verdade, está conversando com um avatar desumanizado. Né? Não é o seu amigo, não é o ser humano que está ali, é alguém que está simplesmente falando. Né? E nessa medida, o grupo de WhatsApp traz essas questões de uma forma intensificada, que, para encerrar a minha fala, acho que a gente pode até ir encaminhando para um final, lembrando que a gente vai ter outros encontros. A gente não tem gabarito, a gente não tem resposta pronta. Acho que a pior coisa é se colocar como se tivesse resposta pronta, e a gente está passando por uma situação que ninguém passou antes. Nem grupos, nem indivíduos jamais passaram antes. Então, falar assim, você está fazendo errado. A gente não sabe, porque a gente não sabe a consequência, né, remota desse tipo de comportamento. Eu queria fazer dois encaminhamentos. Eu vou usar a prerrogativa de quem falou primeiro, aqui assim, rapidinho, para fazer dois encaminhamentos. Em duas questões, que são duas questões teóricas fundamentais. Uma da gente revisitar realmente
esses conceitos de esfera pública subalterna contra hegemônica, para ver exatamente até onde, por isso era a capciosidade da pergunta, para ver até onde esses nossos grupos eles representam aquilo que seria a base da democracia. Porque eu, de antemão, aqui, de uma forma muito superficial, baseado nas leituras anteriores, eu diria, isso não é exatamente aquilo que a gente estava pensando em discutir como esfera pública. Isso não é base da democracia. E, então, acho que talvez revisitar esses nossos textos, a esfera pública habermasiana e tudo mais. E aí eu vou colocar só o segundo, aí Daniel segue aí também falando. Eu quero trazer um outro elemento. Acho que quando a gente fazia discussões ainda na década anterior, e muito especialmente até o final agora dessa última década que nós vivemos, nós não tínhamos o incremento do fascismo. Quando o fascismo coloca enquanto discurso político e prática política, o debate está interditado. E aí realmente é difícil que a gente consiga. Eu saí do meu grupo da faculdade, eu não tenho condição de continuar aqui, eu gosto muito de um monte de vocês, não dá mais para ficar. Então, primeiro, não achava que aquilo lá fosse uma esfera pública, mas, por um outro lado, como é que a gente lida com esse contexto desse tipo de discurso que não possibilita o discurso, não possibilita, né, o debate. Bem, vai lá, Daniel. Eu vou ser bem rápido, até porque eu acho que o objetivo é deixar aquele gostinho de quero mais, né? E dizer, Soraya, que eu sigo assombrado por esses fantasmas sobre o fenômeno dos grupos de WhatsApp. Minha percepção, tá? É que a gente tem muito volume informacional e pouca comunicação, né? Eu sei que vocês se recordam que isso foi a fase do e-mail, né? Vocês lembram quando o e-mail era a principal forma de comunicação e que existiam grupos de e-mails e tal? Chegou um dado momento que nós ficamos saturados com as correntes de e-mails, né? As correntes de e-mails eram justamente a falta, né? O travar da comunicação. Hoje, se nós formos olhar os grupos de WhatsApp, a gente observa que pelo menos 85%, sendo assim, bem genérico mesmo, pelo menos 85%, a maior parte dos grupos que nós participamos são reencaminhamentos de links, ou de correntes, ou de memes. Então, há realmente esse déficit, Soraya, de produção autônoma, né? E aí eu ia até fazer uma graça quando o Renan falou que os grupos se ativaram. Esse projeto do Direito Achado na Rede, ele se alavancou a partir de junho de 2013. Aquela questão das pessoas, né? Primavera Árabe, Occupy Wall Street e tal. E aí, Renan e eu tivemos uma ideia, que eu não sei se foi lá muito boa, mas foi a ideia de criar um grupo de 2 pessoas. Sou eu e ele que ficávamos ali, cara, a gente tem a interface pessoal, mas a gente precisa ter algum grupo que tematize essa preocupação, né? Chegamos a publicar algumas coisas juntos, nesse caminho do Direito Achado na Rede, né? Mas, Soraya, para responder e colocando a questão em aberto, eu acho que as 2 palavras, né? Comunicação e comunitária, na etimologia, e aí, visto de jurista, né? Eu vou ter que falar de latim, né? Comunitário e comunicação tem uma raiz comum. Comum, a palavra comum. Comunicação comunitária envolve algo de comum. E nós temos realidades e comunidades que são reais, e com o incremento das tecnologias, passamos a ter também as comunidades virtuais, né? E o nosso nível de engajamento em comunidades virtuais, já que é só a gente sair, é só apertar um like, é só apertar não é mais meu amigo, não é mais o meu seguidor, isso gera um afastamento, né? Hoje as pessoas podem dizer o que quer, mas não necessariamente são dispostas a ouvir ou ao diálogo. E, às vezes, Soraya, o que me impressiona com essa forma como a plataforma está montada, né, de comunicação, o que é um fácil entrar
e mais fácil ainda sair de qualquer desses grupos. A arquitetura da rede, ela não estimula a agregação, né? E a minha inquietação é contra o fascismo também, quer dizer, nós, enquanto grupo, eu pessoalmente, né, não compartilho circulação de conteúdo fascista, mas eu tenho a sensação de que talvez, e apenas talvez, né, isso é uma hipótese, né, a arquitetura da rede, que hoje é dominada por essas corporações, seja ela mesma fascista, justamente porque ela não está voltada ao encontro do outro, né? Ela não está voltada necessariamente ao diálogo. Eu vou encerrar com essa... Daniel, você tá vendo ao vivo aí, Daniel? A Soraya está tentando se capacitar fisicamente para poder ter mais comunicação. Ela falou antes aqui que o técnico da TV a cabo estava chegando. A fibra ótica chegou aqui em casa. Eu tô. Olha só, é o real e o virtual, né? É o real e o virtual caminhando juntos. Né? Então, assim, exatamente. Essa angústia, né, Soraya, que você colocou, é uma pergunta excelente. Ela se coloca para mim de maneira muito presente, e eu diria mais, enquanto metáfora política, né? Na arte, e aí eu tô aqui com a Bapuru, não é à toa, não, né? Na arte, o que a Tarsila fez, aí, ó, deixa o técnico da net, ali, da internet, né? Então é o seguinte, na arte, né? A arte sempre foi uma expressão coletiva, né? E as formas de expressão da arte também. Hoje em dia, nas redes sociais, né, e na própria forma como nós nos expressamos, a principal maneira pela qual as pessoas passaram a se expressar foi a selfie, né? Que é, na verdade, uma visão sobre o ego, e não sobre o outro, e não sobre a política. Então, na Grécia Antiga, a pessoa que só olhava para o próprio ego era chamada de egoísta, né? E o espaço da política é o espaço que vai do encontro ao outro. Então, acho que a ideia da rede é justamente a gente tentar dar alguma reflexividade na busca pelo outro, na busca pela opinião diferente, na busca pela convivência em comunidade. É isso. É isso, gente. É um papo, como disse o Daniel, que invariavelmente nos coloca na condição aí de frustrados, né? Vamos ter que encaminhar aqui agora a nossa frustração cognitiva de saber que não dá tempo de falar sobre tudo, né? Mas, sem dúvida, o livro do Daniel aí, o Rádios Comunitárias, fazendo, então, aniversário de quantos anos, Daniel? 10 anos de publicação. 10 anos. 12 de transpiração. Então, estamos aí comemorando, repito, esse 19 de maio aí. Não é só o dia Mal com X, mas também é o dia RC das rádios comunitárias. Pessoal, então, brincadeiras à parte, né? O moço da operadora está aqui tentando instalar a fibra ótica. Está muito engraçado isso, porque a gente está falando sobre comunicação, ele está me perguntando várias coisas que eu não sei responder, não faço ideia. Você está dando aula sobre comunicação e não sabe botar uma rede na parede, né? Sabe botar um cabo na parede. Mas é isso. A infraestrutura é uma camada, a camada lógica é outra, a camada de conteúdo é outra. Nós estamos aqui fazendo uma reflexão de segunda, terceira, quarta ordem, né? Para a gente usar a expressão do Niklas Luhmann aqui. Mas, pessoal, o papo com certeza vai começar. Diga, Soraya, faz o encerramento aí. Não, eu quero encerrar mesmo, assim, mas como o papo foi tão bom, que instigou tantas coisas. Recentemente, eu usei com os meus alunos, são os alunos do início de curso da ciência política, lá da Mackenzie, o Daniel Blake, como para a gente fazer uma discussão a respeito de democracia e principalmente a respeito do Estado e a responsabilidade do Estado. Não vou dar spoiler do filme aqui, fica para quem sabe essa nossa discussão, a recomendação. Agora, algo que estava posto ali, que a meninada imediatamente assinalou, foi o analfabetismo digital. Então,
Fala. Justo nessa linha aí, pegar um filme brasileiro que é o mesmo tema de Daniel Blake, Central do Brasil, analfabetismo, a comunicação. Olha que paralelo, a gente podia assistir os dois, olha só. A gente podia assistir os dois. Arrepiei, Sim, do mundo de lá, da Inglaterra, onde as pessoas são alfabetizadas, mas ali se tratava de um analfabeto digital, para chegar no nosso mundo em que as pessoas sequer alfabetizadas são. A gente Não, e é o idoso, é a criança, é o analógico, é o digital. Falava para os meninos o seguinte: a gente está com milhões de pessoas que não conseguiram acessar o benefício assistencial de R$600, porque são pessoas que simplesmente não existem nos cadastros. Não, pior do que isso, né? Pior do que isso. Pessoas que por falta de não é educação formal, né? Mas por falta de uma capacitação para o digital, aí não o ensino, né? Mas por falta da educação para o digital, que seja empoderadora, essas pessoas não conseguem ler a mensagem digital e saber que elas têm que esperar, que elas não têm que esperar, que elas já podem... E aí elas se colocam em risco, hoje, de saúde. Né? As pessoas que vão à fila do banco, porque na dúvida vou lá no banco, como eu sempre fiz, né? Elas estão se colocando em risco de novo, né? Mostrando esse emaranhado do digital como presencial. Soraya, vamos deixar você desligar a rede aí para o cara poder atravessar cabos que melhorem sua infraestrutura. Aí a gente marca a nossa próxima conversa e já fica, né? Não sei se na próxima semana a gente consegue fazer um evento, no dia 26, mas de qualquer forma, como eu já falei para a Soraya, no dia 2, a gente tem aí um outro pontapé, também como parte do evento do Cultura Digital e Democracia, né? Na perna aí do Direito Achado na Rede. Gente, uma ótima tarde, foi um prazer conversar com vocês, mas o tempo ruge, né? Vamos lá. Um abraço. É um prazer, viu, gente? Soraya, um abraço. Maravilhoso. Foi bom demais, hein? Bom demais.